Você ainda continua pecando? A pergunta é para você que está aí do outro lado do celular. Seja quem for, seja onde você estiver. A palavra de Deus é contundente. Você ainda continua pecando? O texto básico está aí, na carta do apóstolo João, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, nesses versículos que estão aí na tela. Então, você pode estar dizendo assim, poxa, pastor, mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus. E aí eu pergunto a você, é o teu caso? Você pecou e está destituído do reino de Deus? Então não tem jeito para você? Você vai para o inferno? É isso? Não, claro que não. Então vamos esclarecer, vamos trazer luz de Deus para a palavra que é dele. É ele que traz luz, é o Espírito Santo. Mas antes eu quero trazer a figura aqui da lagarta, porque é uma analogia que vai ajudar você, que está aí do outro lado, a entender essa palavra. A lagarta, ela se arrasta pelo chão. Ela tem uma liberdade muito limitada. Ela se arrasta muito, cansa muito, aquele corpo todo sendo arrastado, sempre, todo dia, o dia todo. Mas ela, de repente, ela entra num processo de metamorfose, onde ela se fecha, cria um casulo e se fecha dentro dele, e num tempo determinado por Deus, ela vai sendo transformada e se vira e se transforma numa borboleta. Ela abre aquele casulo, deixa as asas secarem por rápidos momentos e voa. Que diferença! Antes se arrastava lentamente, com muito cansaço e pouca liberdade. Agora não. Agora voa com liberdade total e não se cansa, porque ela plana no ar. Ela abre as asas e plana. Está descansando enquanto está planando para bater as asas mais daqui a pouco. Então, é isso que acontece conosco. A gente vem de uma vida terrível, muita luta, muita injustiça, muita guerra, muito tudo de negativo que esse mundo apresenta para nós e cada dia está aumentando mais. E a gente quer uma transformação, uma metamorfose. Em que casulo que a gente entra, pastor, para daqui a um tempo determinado por Deus, num processo de metamorfose, a gente vire uma nova criatura e tenha mais liberdade e menos cansaço nesse mundo. Vamos lá, vamos à palavra de Deus. Essa analogia foi para você entender melhor lá na frente. Vamos lá. A passagem, então, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos 8 a 10. Ele diz lá, se afirmarmos que estamos sem pecado, nos enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas aí tem sempre uma libertação, sempre um livramento, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente não é pecador a vida inteira, não. Se a gente confessa Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que significa isso? O desejo de vingança some de dentro de nós. Nós não temos desejo de vingança pelas injustiças que foram cometidas, porque Ele nos purifica, Ele nos lava, Ele nos livra de toda injustiça. E aí João volta a bater na tecla. Ele dá a saída e volta a apertar a mesma tecla. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. E aí o que acontece com esse texto? Todo mundo no nosso meio evangélico se acha um pecador. São poucos os que já se livraram dessa pecha, desse peso que erroneamente, equivocadamente colocaram sobre nós. Eu já me livrei. Poucos já se livraram. Eu não sou melhor do que ninguém.
mas eu quero que mais gente se livra, porque João, vamos em frente, João vai começar essa metamorfose. Olha o que ele diz mais à frente, no capítulo 2, versículos 12 a 14, ele diz assim: filhinhos, meus filhinhos na fé, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Então eu não estou falando, eu não estou escrevendo para quem é pecador. Eu estou escrevendo para quem já teve os pecados perdoados por Jesus. Nova criatura, filhinhos, viu? Pais, eu escrevo para vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno, porque a palavra permanece em vocês. Olha aí os sinais da transformação. Os pecados foram perdoados. Por isso eu estou escrevendo para vocês. Eu não poderia, o que ele está dizendo? Eu não poderia escrever para quem não teve pecado perdoado, para quem está no mundo caído, não é? Para quem está no mundo que jaz no maligno, eu não daria um valor às minhas palavras, mas eu estou escrevendo para quem já teve os pecados perdoados. E aí ele vai mergulhar, e eu vou mergulhar em nome de Jesus também, baseado na palavra que o Espírito Santo deu para o apóstolo João. Todo aquele que permanece em Jesus, nele, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Meu irmão, eu quero dizer duas coisas para você. Se você ainda está pecando, você já viu Jesus e já o conheceu. Segundo, você está num processo de transformação. Calma, daqui a pouco você vai entender que você não está mais no pecado. Por enquanto você ainda não entende. Vamos lá então. João continua falando: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus, a palavra de Deus, permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Calma, que você ainda está no processo de transformação. Você ainda está na metamorfose de Deus. Você ainda não virou borboleta. Você ainda não virou nascido de Deus. Você ainda não virou nova criatura. Calma, você está no processo. Você só vai entender que não está mais no pecado quando nascer como nova criatura. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Você não é filho do diabo. Ele não está falando com você que está dentro do casulo sendo transformado de criatura para filho de Deus, de criatura para filha de Deus. Não, você não é filha do diabo, não é filho do diabo. Você está num processo de transformação. Filho do diabo, né, que ele está dizendo aqui: desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Filhos do diabo são aqueles que não praticam a justiça e que não procedem de Deus. E também quem não ama seu irmão. Esses são os filhos do diabo. Então, o que eu quero dizer a você, né? Existem 3 tipos de cristãos, dentro ou fora de uma igreja. Não importa, é dentro da pessoa, é dentro dele, do cristão. 3 tipos de cristão. Não importa se ele está em casa ou se está na igreja. Não importa se ele está dirigindo o carro. Importa dentro dele, no interior dele, existem 3 tipos de cristão. Primeiro tipo, os nascidos de Deus, que não praticam mais o pecado. Infelizmente, são a minoria, ainda são a minoria. Segundo tipo de cristão, os que estão em processo de transformação, ou seja, abandonando a prática do pecado, são a grande maioria. Aprendendo a abandonar a prática do pecado, são a grande maioria. Você, meu irmão, a maioria de vocês que estão aí do outro lado, eu já passei por essa fase.
Estou ensinando vocês que essa fase acaba, né? Vocês estão num processo de transformação de criatura de Deus para filho de Deus, filha de Deus. O processo continua. Calma, vocês vão nascer de novo. E, voltando lá ao primeiro tipo de cristão, os nascidos de novo, os nascidos de Deus, não praticam mais o pecado. Infelizmente, são a minoria. O segundo tipo é você, meu irmão. Ou não, você de repente já está no primeiro grupo lá. Mas o grupo de maioria é esse, o que está em processo, está dentro do casulo, sendo transformado de criatura para filho ou para filha. São a grande maioria em todo o povo cristão no mundo todo. E o terceiro tipo de cristão, os que não estão a fim de transformação alguma. Estão cheios de prática do pecado e querem transformar a igreja de Cristo numa empresa ou num clube social, ou os dois modelos de uma só vez. São a preocupação de muitos pastores e líderes, pois estão crescendo em ritmo muito acelerado. Então fica aqui essa minha palavra. Você pode sim, ao nascer, a ser um filho de Deus, quando você nasce de Deus, é o apóstolo João que diz, você não pratica mais o pecado, você não vai gostar mais do pecado, você vai ter repugnância do pecado, você vai se afastar do pecado e você vai levar muitos a não pecarem mais. Amém? Essa é a palavra de discernimento. Tá? Você não é filho do diabo, você está dentro de um casulo sendo transformado de criatura para filho. Não. O filho do diabo é aquele que não ama o seu irmão, não é? É aquele que, não é? É aquele que não pratica a justiça, está lá, ó, tá certo? Então, entenda essa palavra, assista de novo, pegue a Bíblia, leia 1 João todo, porque tem mais informações para você entender ainda melhor, discernir ainda melhor. Um livro que foi escrito pelo apóstolo João, com a mão dele, mas inspirado pelo Espírito Santo, que ele estava cheio do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe e que abra a tua mente e que o teu processo de metamorfose continue e que você nasça um filho de Deus, uma filha de Deus que não peca mais, porque a semente de Deus está dentro de você, ou seja, a palavra de Deus está dentro de você, da tua mente, e você não consegue mais pecar, você não quer mais pecar, e vem à vontade, você tem força para repelir, tem força para expulsar, e você não peca mais. É a Bíblia que diz, não sou eu. Em nome de Jesus, glórias a Deus, vamos em frente. Amém, aleluia.